Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, bem animado com aquilo que Deus vai fazer, e você vai levantar as suas mãos agora, e nós vamos orar. Nós vamos orar por esse top, nós vamos orar por aquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Levante suas mãos comigo, o mais alto que você consegue, e comece a apresentar diante de Jesus agora todos esses propósitos que eu passei para você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar a nossa voz como igreja de Jesus. Senhor, nós cremos que essa é a reunião mais solene que existe nessa cidade, nesta noite. Porque essa é a reunião dos santos, Pai. É a daqueles que vieram buscar a Tua face para um encontro pessoal com a Sua presença. E a Tua palavra fala, Senhor, que quando nós abrimos a nossa boca para orar, quando nós abrimos a nossa boca para falar com o Senhor responde. O Senhor é aquele que escuta a nossa oração. E eu já coloco diante da sua presença, Pai, esse evento, esse top que vai acontecer nesse final de semana. Serão famílias que serão impactadas. Serão casas, filhos, esposas, lares, trabalhos. Deus, pessoas que estarão sendo resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino da luz, da presença de Deus. Pai, eu sei que existem muitas pessoas que estão recebendo ataques, ó Deus, nas suas mentes, nos seus corações, para que desanimem, para que não vá, ó Deus, mas em o nome de Jesus, nós damos uma ordem de comando agora, que toda obra do inferno, toda obra do diabo, que vem para travar uma transformação, uma mudança, um impacto, um processo que o Senhor quer começar na vida desses homens, Senhor, em o nome de Jesus, nós declaramos a falência de qualquer projeto de Satanás, para que esses homens não subam essa montanha, e nós já declaramos, já visualizamos, ó Deus, domingo, às 2h da tarde, esse lugar vai estar lotado de famílias, lotado de filhos, de esposas, de familiares, e nós receberemos aqui, Senhor, não pessoas que passaram por um movimento, mas pessoas que passaram por uma experiência com o Senhor. Se você crê comigo, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 1. E você pode ficar de pé com a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia fala o seguinte: depois de 2 Coríntios, capítulo 13, você vai encontrar a carta aos Gálatas, a igreja que ficava na galáxia, aos Gálatas. A Bíblia fala o seguinte, em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E eu não recebi de uma pessoa alguma e nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou. Fala assim comigo: Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Agora, com seus olhos fixos na Bíblia, eu continuo. A Bíblia fala: e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma, e tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato, olha o que está falando, mas de imediato eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que eu não minto. Amém? Agora você vai
deixar meio que marcado aí seu Gálatas, capítulo de número 1, e você vai comigo em Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. No versículo de número 1, a Bíblia diz assim, Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta, entra na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Que o Senhor use dessa palavra que nós vamos proferir aqui nessa noite, que nós acabamos de ler, desse texto, ó Pai, tanto de Gálatas quanto de Atos e tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, para transformar histórias e destinos. Nós não viemos aqui nessa noite, ó Deus, para uma noite litúrgica. Nós não viemos aqui nessa noite, ó Deus, para uma experiência de um culto, para viver algo, ó Deus, aqui como uma religião nesse domingo à noite. Não, nós viemos aqui porque acreditamos que o teu poder está estabelecido aqui nesse lugar. Não é por causa de um templo feito por mãos humanas, mas porque a tua palavra fala que aonde estar 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está presente naquele lugar. E nós queremos ver a manifestação da sua presença aqui nesse lugar. Nós colocamos o nosso coração inclinado a te ouvir, para que nós possamos, assim como Paulo, ouvir a tua voz nos chamando e continuando uma história na nossa vida, fazendo de nós, ó Deus, aqueles que vão levar a tua palavra, que vão incendiar corações. Pai, em nome de Jesus, começa a quebrar agora, nos 4 cantos desse lugar, todo tipo de sofisma, todo tipo de pensamento contrário à palavra de Cristo Jesus, e nós colocamos agora em oração, porque cremos que a oração é o poder de Deus, ela move o poder de Deus, e nós colocamos agora todo pensamento cativo à mente de Cristo, aos pensamentos de Cristo, e damos liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que possa mover nos 4 cantos dessa igreja, e tirar toda a palavra de conhecimento humano e trazer revelação da sua palavra, trazendo poder e transformação para os nossos corações, para que nós possamos sair desse lugar dizendo: eu não sou mais o mesmo que entrou aqui, em nome de Jesus. Se você crê com fé no seu coração, fala comigo assim: graças a Deus, e tome o seu assento. Amém? Com muita atenção aqui que Deus quer falar com você. Eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre aquilo que talvez já está até aqui para vocês, que Deus, ele tem uma vírgula na nossa vida. Deus, ele tem uma vírgula. Fala para o teu vizinho, apesar de ser muito chato isso, assim: Deus tem uma vírgula. Vamos lá, fala assim: Deus tem uma vírgula. Sabe, Deus, ele trabalha com vírgulas. Eu confesso que eu pedi ajuda nesse momento agora do meu sermão, que é bem no inicinho aqui, do chat GPT. Alguém gosta do chat GPT? O meu já tem até um apelido já. Eu chamo ele carinhosamente lá de chatinho, né? E eu perguntei para o chatinho o que essa vírgula fazia, o que é a função da vírgula. Apesar de não lembrar muito bem das minhas aulas de português, não. Mas a vírgula, ela tem uma função de pausa. Toda vez que a gente está falando sobre um assunto, está lendo um assunto e de repente vem vírgula, essa vírgula nada mais é
do que pausar um assunto para transicionar para outra coisa, ou talvez até mesmo acrescentar algumas informações, trazer novos significados, trazer novas palavras, trazer uma nova perspectiva, uma outra visão sobre algo. A vírgula, ela tem essa função. E é interessante porque todos nós carregamos vírgulas na nossa vida. Todos nós. Quando eu olho para a palavra de Deus, é impossível não ver um Deus que promove vírgulas o tempo inteiro na nossa vida e naqueles que aqui estão contidos aqui como personagens desse livro que tanto nos inspira, que é a Bíblia. Mas é interessante como que nós somos muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas eu quero conversar com você um pouco aqui no início desse sermão, para a gente depois desenvolver e você entender aquilo que eu quero falar com vocês aqui a respeito da palavra de Deus. Mas nós desenvolvemos muitos papéis, nós somos muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Você já parou para pensar quantas coisas que você é ao mesmo tempo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O meu nome de nascimento apesar de todo mundo errar, e eu não importo com isso, eu sou chamado de muita coisa. Jonathan, Jonas, enfim, a minha mãe não favoreceu em me dar um nome fácil. Então, um monte de gente pergunta, tem H, não tem H, e como é que é? E me chamam... Eu te garanto que 90% das pessoas que me conhecem, ou até que não me conhecem, me chamam errado. Mas eu chamo Jonatas Israel Silva. Jonatas Israel Silva. E aí, quando eu olho aqui para minha mãe, eu sou quem? Eu sou filho. Para o meu filho, que estava aqui agora, eu sou quem? Eu sou pai. Olha como a gente é multifaceta, Para o Totonho, que está aqui, com seus cabelos grisalhos, e me conhece desde quantos anos, Totonho? Desde, sei lá, 5 anos, 6 anos de idade. Ou sei lá, quem que eu sou? Jojo. Pelo amor de Deus, não me chama assim não, gente. Só para os íntimos, viu? Jojo, para Madalena eu sou Jojo, para Ana eu sou Jojo. Para o Samuel, que está aqui, pastor Samuel, eu sou quem? Eu sou um colega de trabalho aqui, E a gente tem toda a liberdade. Ele me chama de santo, não sei porquê, me chama de santo. E para alguns eu sou legendário. Gente que não me conhece nem como pastor, nem como Jonas. Tem gente que não sabe nem que eu sou filho do pastor Alvim. Aquele legendário lá. Para alguns, eu sou o filho do pastor Alvim. Para outros, eu sou pastor. Aqui na igreja, quando eu estou trabalhando, entre aspas, eu sou aqui alguém que coordena áreas. A gente tem, enfim, para minha esposa, eu sou amor. Então, quando você olha para a sua vida, você já percebeu que você é o quê? Você é multifaceta. Você é tudo isso. Fala assim comigo, eu sou tudo isso. Vamos lá, você está acordado comigo? Está comigo aqui? Fala assim, eu sou tudo isso. Nós somos tudo isso. Nós representamos muita coisa. Nós somos tudo isso. As pessoas têm opiniões sobre nós. Eu me lembro de um dia, gente, que eu preguei uma mensagem aqui, eu nem lembro qual foi, mas eu preguei uma mensagem, mas isso me marcou, porque Deus falou comigo. Preguei uma mensagem, quando eu saí daqui, meu WhatsApp bombando, pessoas me mandando mensagem, pastor, que palavra, Deus te usou demais, e foi tremendo, e tudo bem, glória a Deus com isso. Eu me lembro que um dia, naquele dia, eu entrei no YouTube, e aí eu fui, apesar de eu não gostar, eu não sei porquê, mas eu não gosto, eu fui ver a mensagem, fui ver lá os comentários, lá, e tá lá, que pastor ungido e tal. Aí eu falei, nossa, eu gostei desse negócio, Que bom. Peço perdão se foi um pouco de ego ali, mas eu falei, que legal, que bom, que bênção. Mas continuei rolando, e de repente tem um outro assim, que cara chato. E aí eu falei, nossa, agora mesmo eu estava sendo uma bênção, cara. De repente tem outro comentário que eu sou irritante, que eu sou chato. Você é tudo isso, irmão.
Nós somos tudo isso. Para alguns nós somos uma bênção, para outros nós somos chato. Para alguns, nossa, que bênção, que legal. Para outros, nossa, será que vai demorar muito hoje de novo? A gente acabou de ler sobre um cara que ele era tudo isso. Porque ele era Saulo, mas depois ele se torna quem? Vamos lá. Paulo. A Bíblia fala que por meio das mãos de Paulo, Deus fez grandes coisas. Para você ter noção, teve uma vez que Paulo mandou aventais, lenço dele, não sei para onde lá, e o povo era curado com os aventais dele, com os lenços dele. Você concorda comigo que ele era um cara ungido? Ele era um cara extremamente ungido. Um cara que era uma bênção. Né? Outra vez ele ressuscitou morto, já aconteceu vários fatos. Enfim, Paulo falava com uma sabedoria. Não precisa nem discutir isso. Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele era um cara ungido. Mas eu posso te falar que com certeza quem convivia com Paulo também, no mesmo chat do YouTube, chamava ele de chato. Um cara irritante. Vocês estão comigo, gente? Por quê? Porque ele era tudo isso. E às vezes a gente tem mania de considerar os nossos personagens bíblicos de uma maneira muito elevada, mas a gente precisa entender, eles também eram irritantes, eles também eram chatos. Por quê? Porque para você e para mim eles eram personagens, mas para Deus eles eram seres humanos, gente como a gente. Para você ele é um personagem, ele era um cara, né, fabuloso. Quando você olha para Jesus e você fala, cara, Jesus era incrível. Só que esse mesmo Jesus que era incrível, foi um Jesus que um dia chegou dentro do templo e saiu dando bicudo em tudo e falou, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Ele era muito top para muita gente, mas para outros ele era quem? Ele era chato. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que nós somos tudo isso. Porque a humanidade. E quanto mais cedo nós reconhecemos que nós somos muitas coisas ao mesmo tempo, essa dica ela é maravilhosa para a sua vida ser bem sucedida. Você vai descobrir que você vai ficar bem menos frustrado. Quando você coloca suas expectativas em apenas naquilo que você de fato é, e você é tudo isso, você fica bem menos frustrado. A gente é pai, mas a gente, vírgula, é o quê? Filho. Nós somos líderes, vírgula, seguidores. A gente é forte, vírgula, vulnerável. Nós somos santos, vírgula, ainda em processo. Nós somos chamados, vírgula, ainda aprendendo. E sabe qual que é a boa notícia? É que Deus nos chama com todas as nossas vírgulas. Porque quando Deus usa alguém com vírgulas, Ele não está falando sobre aquela pessoa, mas Ele está falando sobre o seu poder. E é por isso que quando Deus Ele encontra, através de uma experiência pessoal com Jesus, o Saulo de Tarso, que está indo perseguir a igreja de Jesus, que está indo fazer a sua missão, quando Deus encontra aquele homem, entenda uma coisa, Deus encontra Saulo com todas as suas vírgulas, com todos os seus poréns, com toda a sua vulnerabilidade, e Deus não apaga as nossas vírgulas, Ele usa elas para um propósito maior. Ele usa elas para um propósito maior. Quando Deus resolve usar as vírgulas da nossa vida, gente, isso fica sobrenatural. E eu posso começar te dizendo que essas vírgulas que nos trazem humanidade, elas não te desqualificam. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém por isso? Aqueles que são chamados de Deus, eles têm muitas vírgulas na vida dele. Muitas vírgulas. Muitas vírgulas. Saulo, vírgula, Paulo. Perseguidor, depois, vírgula, apóstolo. Inimigo, vírgula, um amigo do evangelho. Um destruidor da igreja, vírgula, um construidor da igreja de Cristo. Repita comigo assim: todos aqueles que são chamados
tem vírgulas. Amém, gente? Quem era esse Paulo? Paulo nada mais era do que um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Um hebreu, aluno de Gamaliel, um dos maiores doutores daquele tempo, formado em mais alto nível de competência intelectual. Não estou falando espiritual, intelectual. Mas quando Deus resolve chamar esse homem, Deus não marca na agenda dele, Deus não liga para a secretária, Deus promove uma queda. Deus promove um encontro inusitado. Algo que nem ele mesmo esperava. Não foi dentro de uma igreja, não foi no templo, não foi num ajuntamento, não foi numa conferência. Foi no caminho de uma agenda que ele estava indo cumprir com todo o seu protocolo, com a sua intenção. Deus topa com esse cara e fala, é hoje que eu vou resolver fazer uma vírgula na sua vida para mudar uma história, um curso que você está vivendo. Deus é um Deus de vírgulas. E sabe qual que é o maior problema da religião e dos religiosos? É que eles querem que você seja apenas uma coisa o tempo inteiro e não multi-coisas como nós somos e como eu falei que eu sou. O problema da religião e que nos afasta do propósito de Deus é que a religião e os religiosos, eles detestam que nós sejamos multifaceta. Para os religiosos, você deveria ser santo 24 horas por dia, sem ter uma luta, sem ter uma alteração de humor, sem nenhum erro. Só que isso não é real. Isso não é bíblico. Isso também não é nem humano. E é incrível, meus irmãos, principalmente como pastor, a gente consegue fazer uma leitura disso, como que as pessoas nos rotulam o tempo inteiro pelas suas próprias lentes. E eu posso te afirmar com toda a certeza do meu coração, para que você comece a incendiar o seu coração sobre as vírgulas que Deus vai colocar na sua vida, que Deus não te rotula, Deus te nomeia. Deus não coloca rótulo em nós, Deus nos dá nome, Deus nos dá propósito e Deus nos dá sentido. É interessante como que Paulo estava indo lutar. Paulo tinha pedido cartas das sinagogas, autorizações, mandato de morte, de busca, de apreensão, de prisão, para qualquer tipo de judeu que ele encontrasse no meio do caminho, professando a sua fé em Cristo Jesus, para que ele pudesse prender. Nós estamos falando de alguém que a Bíblia fala, e ele mesmo relata, não é nenhuma acusação, ele se diz consentido na morte do primeiro mártir da igreja, que foi o jovem Estevão. Morto, apedrejado até a morte. E quem estava lá, olhando aquilo tudo e falando, pode tacar pedra e matar esse sujeito aí. O tal do Saulo, o Paulo. Esse agora que nos escreve essa carta. E é interessante a gente pensar como que esse homem viveu vírgulas na vida dele, um encontro promovido por Deus. Algo que Deus chegou ali e derrubou ele. A Bíblia fala que ele caindo, ele ouve a voz de Deus dizendo, Saulo, Saulo. Agora o mais incrível é que Saulo não foi resgatado por Jesus nesse encontro pessoal. Saulo não foi resgatado pelo seu pecado. Eu vou chocar você agora, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, talvez você já, e está tudo certo, mas eu fiquei chocado com isso. Saulo não foi resgatado do seu pecado. Saulo foi resgatado da sua própria justiça. Porque ele era um homem temente. Ele era um homem que seguia a lei. Ele era um homem que pensava que estava fazendo tudo certo. Você já parou para pensar que o maior encontro de transformação que mudou a história do cristianismo, a ponto de ter inúmeras cartas dentro do Novo Testamento, desse homem chamado Saulo, que depois se torna Paulo, ele foi marcado por uma conversão, não de arrependimento de pecado, mas de arrependimento de justiça própria. Saulo não foi encontrado por Jesus porque ele era um pecador. Saulo foi encontrado por Jesus porque ele achava que estava certo.
Olha isso. Quando você olha para a vida de Paulo, quem era Paulo? Ele mesmo diz que dentre os judeus da sua idade, ele era o melhor. Ele fazia tudo certo. Será que nós estamos prontos para ser resgatados de nós mesmos? Se talvez Paulo fosse convidado para dar um testemunho em uma igreja, ele começaria: eu pensava que eu estava certo. Eu pensava que eu estava fazendo tudo do jeito que Deus queria. Até Jesus me derrubar. E eu caindo, se é do cavalo, se não era do cavalo, eu não sei. Mas que em Atos capítulo 9, a Bíblia fala que caindo, uma voz fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? E sabe, meus irmãos, Deus, Ele é mestre em promover para nós essas vírgulas na nossa vida, que a gente acha que está indo tudo certo, que a gente acha que nós somos bons cristãos, nós somos bons evangélicos, bons católicos, bons protestantes, bons espíritas, bons não sei o que você quiser, a religião que você professa, você está fazendo tudo legal, você está fazendo tudo certinho, e você está indo rumo àquilo que você acha que é Deus fazendo na sua vida. E você até olha e fala assim: nossa, olha, eu tenho buscado, eu estou orando, eu estou jejuando, pastor, eu estou agarrado, eu estou firme, eu leio a Bíblia, e você acha que a sua vida está indo tudo certinho, tudo legal. E de repente Deus promove uma queda, e de repente você cai. E eu fico imaginando, porque Saulo era conhecido, ele não era um Zé Dendago, ele não era qualquer um, ele era Saulo de Tarso, o grande aluno, o mestre de Gamaliel, o cara que mandava prender, matar em nome da religião. Esse era Saulo. E de repente, o assunto dentro do mundo daquela época, no New York Times daquele tempo, da CNN, no Globo News, lá não sei no que tinha, nos direct, no Instagram, era: Saulo caiu. Eu fico imaginando os jovens, né, falando lá: você conhece o Saulo, aquele homem de Deus? Então ele caiu. Ele caiu. Será que ele estava em pecado? Será que aconteceu alguma coisa? Porque ele caiu, ele foi derrubado. E parece que ele não está muito certo, pegaram ele cego. E um tal de Ananias acolheu ele na sua casa, e o cara não consegue mais ver aquele grande homem de Deus, o grande judeu, o grande aluno de Gamaliel. Esse cara caiu. Ele caiu. Sabe o que é incrível? É que muitas vezes nós podemos estar fazendo a coisa certa da maneira errada. E Paulo tinha consigo que ele estava certo, mas fazendo do jeito errado, de uma forma que não era para ele fazer, que não era onde Deus queria que ele estivesse. E ele, caindo, ouviu a voz de Deus falar com ele, a voz do próprio Jesus dizendo: eu, Jesus, a quem você persegue, sou eu que estou chamando o seu nome. E eu quero começar te dizendo que talvez muitas das quedas que têm acontecido na sua vida são oportunidades de Deus chamar o seu nome e a sua atenção para dizer: eu quero quebrar a tua religião e te trazer para um relacionamento, para um propósito que eu tenho para você. Eu vim falar com gente imperfeita aqui nessa noite. Eu vim falar com gente que precisa de uma vírgula de Deus. Eu vim falar com gente que tem falhado. Eu vim falar com gente que tenta estar certo, mas às vezes cai. Eu vim falar com gente que está vivendo luta. Eu vim falar com gente que tem problema no casamento, com gente que tem problema dentro de casa, com gente que fala: eu faço tudo certo com esse menino e dá errado. Eu faço tudo certo e ainda está assim. Eu vim falar com gente que tem problema, que é ser humano. Eu vim falar com gente que tem essas multifacetas. Eu vim falar com gente que, ao mesmo tempo que é ungida, é irritante. Deus está falando com você que Ele está usando esse tipo de queda para chamar o seu nome: Saulo, Saulo. Eu quero conversar com você. Saulo, Saulo, por que você tem me perseguido? Saulo, Saulo, por que você está fora do meu propósito? Sabe, eu tenho descoberto em Deus que às vezes é preciso estar errado antes de estar pronto. Porque ninguém pode estar pronto sem cometer erros para que Deus o aperfeiçoe e o estabeleça no seu processo.
Se você é alguém que corre de erros, possivelmente você é alguém imaturo que não se estabeleceu. Porque são as nossas falhas e os nossos erros que nos avançam dentro do processo de Deus. Quando Saulo cai, ele não cai porque ele caiu, tropeçou, alguma coisa. Não, ele caiu porque Deus promoveu a sua queda. E o mais interessante é que a maneira de Deus falar com pessoas que não se prostram para ouvi-lo, ou não se inclinam para ouvi-lo, é Deus os inclinando, é Deus os forçando a cair para que você o escute. Recentemente, eu fui convidado para dar uma entrevista numa rádio da cidade a respeito do movimento de homens legendários, e a repórter me fez uma pergunta que eu nem estava preparado, mas me fez pensar naquele momento. Ela me perguntou assim: qual foi o maior aprendizado que o seu pai te deu? E naquela hora, eu acho que a resposta mais rápida, você concorda comigo que a resposta mais sincera? A única resposta que veio na minha mente foi: me deixar errar. Me deixar errar. Me deixar errar, irmão. Ele está lá no Mato Grosso uma hora dessa, pregando o evangelho. Eu estou aqui. Um lugar que talvez é de muita responsabilidade, de muita visibilidade. E sabe qual é a maior certeza que ele tem lá nesse momento agora? Que eu posso errar. E sabe o que mais me faz avançar como filho de Deus e crescer espiritualmente? Que eu tenho um pai que me apoia sabendo que eu posso errar. E eu não estou falando de encobertar erros, eu estou falando de eu sei que você pode errar. O nome disso se chama confiança. Deus, ele nos promove a cair em aspectos da nossa vida, porque Deus sabe que nós podemos errar. Porque Ele é um Deus que pode colocar vírgulas na onde nós erramos e começar de novo. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo muito filosófico e viajado aqui. Hein? Eu só estou tentando entender e expressar para você o que Deus falou no meu coração, para que você entenda que aquilo que você chama de queda, Deus chama de vírgula. Aquilo que você chama de deslize, de erro, de falha, Deus chama de recomeço e de alinhamento de propósito. Você precisa entender, sabe que Deus, ele não descarta as pessoas. E essa quebra de religião e de religiosidade no nosso coração, quando Saulo começa a cair, que Deus estava mostrando para ele e dizendo: olha, você precisa entender que a sua justiça própria, de querer fazer justiça em nome da religião, que você é o cara, que você sabe de tudo, que você é o doutor da lei, isso não te faz melhor do que ninguém, e você vai ter que ter muita paciência com o tipo de gente que eu vou colocar no seu caminho, que mal sabia eles que ele que era quem? Os gentios, justamente o oposto daquilo que ele pregava. Quem está comigo aqui, levanta a mão e entendeu o que eu estou falando. Os gentios. Deus permite um cara do mais alto nível religioso, do mais alto nível clero de santidade, cair e ter um encontro humilhante, porque não foi sobrenatural, foi humilhante para a sua posição, humilhante para quem ele era, humilhante para as notícias que correram com o seu nome, para dizer: eu estou te alinhando e colocando uma vírgula naquilo que você acha que você é, para fazer você um pregador aos gentios, o povo que você não gosta, o povo que você acha que é inferior e que não tem nem um pouco da santidade que você tem. Eu estou fazendo isso, Saulo, para você entender que eu não descarto ninguém. E que eu posso mudar e fazer de você alguém paciente para entender o meu projeto e o meu plano. Querido, entenda uma coisa: Deus, ele não acabou. Deus ainda tem sempre uma vírgula quando se procede uma queda, quando se procede um erro. E eu posso te dar uma dica: da próxima vez que o diabo falar para você que acabou, faz para ele uma vírgula. Porque Deus não põe ponto final, Deus não descarta pessoas, Deus transforma histórias.
Você pode ser um assassino, ô Saulo, só que eu vou botar uma vírgula no seu caminho e te chamar pelo seu nome, para te direcionar para um propósito, para fazer de você aquilo que eu quero fazer. Aquilo que você viveu não vai determinar aquilo que eu quero que você vai viver ainda. Ô gente, vamos lá, alguém está comigo aqui? Eu estou pregando para pessoas aqui que podem entender que o seu cair pode ser um levantar de Deus. Em Atos capítulo 9, no versículo 4, a Bíblia fala: e ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante, ele estava indo bem. Estou indo, carta na mão, mandado de prisão, vou acabar com esse negócio dessa igreja de Jesus Cristo aí, desse povo que está pregando esse novo evangelho, vou acabar com isso, e vai dar tudo certo, até que Deus promove uma queda. E aquilo que para todo mundo era o fim, Deus chama de um começo. O nome dele é falado, mas o mais interessante dessa história, e é por isso que eu comecei Gálatas 1 e depois eu fui para Atos 9, mas na verdade é o Atos 9 que vem primeiro, mas eu fiz questão de inverter esse processo, é que ele só fala de Gálatas, capítulo de número 1, no versículo 13 em seguida. Ele só fala esse Gálatas aqui a respeito daquilo mesmo que ele viveu. Quando diz no versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu passado. Vocês ouviram o meu modo de agir lá no judaísmo. Como eu sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus, eu assolava, eu matava, eu prendia. Vocês ouviram falar disso? Gálatas. Agora interessante, Gálatas. Quem era esse povo? Um povo gentio. Um povo que estava nem aí para esse tal de Saulo. Por quê? Porque o gentio não era como o judeu, pelo contrário, eles eram opostos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E agora, esse Saulo, falando aos gentios, ele começa se explicando. Pelo visto, vocês devem ter ouvido que eu era esse assassino, esse cara que perseguia a igreja, que matava, que assolava. Versículo 13, o meu passado, o meu modo de agir, como eu perseguia a igreja de Deus, como eu assolava. E sabe quanto tempo depois que é isso aqui que ele está falando? 14 anos depois desse encontro que ele teve com Jesus. 14 anos depois, Saulo começa dizendo, vocês devem ter ouvido falar de quem eu era. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque ele começa explicando aquilo ali. Coisa que talvez ninguém nem estava perguntando para ele, ninguém queria saber. Eles estavam impactados por aquilo que Deus estava fazendo na vida de Saulo. Mas ele começa dizendo, vocês já ouviram falar do que eu era? Ei, deixa eu justificar para vocês aqui o meu modo de maneira, a maneira que eu agia, a forma que eu era. Só que escuta uma coisa, eu não sou mais esse cara. Deus me separou antes de eu nascer. E ele começa a dar uma explicação. E sabe, queridos, uma segunda coisa que eu aprendo com Paulo é que, e com Saulo, é que eu não apenas tenho um encontro com Jesus quando ele promove as minhas quedas, ou quando eu estou nesse tipo de falhas e de quedas e de erros, mas eu também tenho um encontro com Cristo e com a realidade do Evangelho, quando eu paro de estar preso no passado que eu tinha, nas vírgulas que ficaram para trás. Eu lutava contra Jesus, mas agora eu espalho a sua mensagem. Sabe, eu queria te dizer que não é mais sobre o que você era, mas é sobre o que Deus está fazendo de você. E aonde Deus colocou, sabe, aonde Paulo colocou esse ponto final para tentar justificar com quem ele era, é ali que Deus pega esse ponto e fala, não põe ponto, põe vírgulas, põe vírgula. Porque eu quero usar justamente isso. Justamente isso, é isso que eu quero usar. E no versículo 15 de Gálatas, capítulo de número 1, ele diz o seguinte, vamos ler o 14, fala assim, e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, eu era melhor que muitos ali da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. E aí o versículo 15 me impressiona. Mas quando Deus... Você pode falar assim comigo, mas quando Deus... Eu acho que você não entendeu essa frase.
mas você precisa repetir ela. Alguém entendeu que deu um glória a Deus ali. Você vai repetir assim comigo. Mas quando Deus... Agora você vai bater a mão no seu peito e falar assim, mas quando Deus... E aí ele continua assim, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim. Não é para mim não, em mim, através de mim, para que eu pregasse aos gentios. É nesse momento, 14 anos depois do seu primeiro encontro com Jesus no caminho para Damasco, que Paulo entendeu tudo o que tinha acontecido. E eu não julgo ele não, porque tem coisas que hoje é que eu estou entendendo que eu vivia há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas o que mais me impressiona é que quando ele está falando sobre quem ele era, o cara que assassinava, que matava, que fazia, que era o melhor entre os judeus, ele diz, mas quando Deus veio até mim e me mostrou quem eu era, mas quando Deus veio até mim e me libertou do cigarro, do vício, da pornografia, mas quando Deus, apesar de eu estar no adultério, me transformou, mas quando Deus, apesar de eu estar numa vida de pecado, de iniquidade, me tirou de lá, mas quando Deus, apesar de eu ter falido, quebrado, arruinado, perdido a minha casa, a minha família, Ele me restituiu, mas quando Deus, Ele veio e colocou uma vírgula e me tirou do vício da maconha, do crack, da heroína, mas quando Deus quebrou em mim a religiosidade, me aproximou num relacionamento profundo, mas quando Deus, Ele me olhou com graça e misericórdia e transformou quem eu sou, mas quando Deus teve compaixão de mim e me trouxe para o seu reino, mas quando Deus me olhou afundado no meu ego, no meu orgulho, na minha arrogância, e me quebrou, e me humilhou, e me fez de novo, mas quando Deus me pegou na depressão, na tristeza, com um revólver na cabeça para me matar, Ele me tira da morte, me dá vida, e vida em abundância, agora eu sou transformado e feliz, mas quando Deus, porque Deus, esse mais quando Deus põe uma vírgula para uma história nova começar. É disso que Saulo está falando, é disso que Paulo está falando, mas quando Deus... Agora presta atenção, toda vez que Deus tem algo novo para você e Ele coloca uma vírgula, ainda que você ache que é pelo seu bom comportamento e porque você teve uma grande experiência, Paulo vem nos dar uma machadada dizendo, não é sobre isso. E agora eu quero bugar metade da mente dos religiosos aqui dentro desse auditório, porque quando ele vira e fala assim, mas quando Deus me separou no ventre da minha mãe. E aí é onde eu quero te bugar. E é por isso que eu sou chamado de ungido e irritante. Porque quando Paulo está falando, ele começa falando, olha, eu era isso mesmo. Eu era o cara que matava, que prendia, que fazia e arruinava, em nome da religião, achando que eu estava certo. Mas quando Deus me separou no ventre da minha mãe. Aí sabe o que ele está falando? Ele está dizendo para mim e para você, que Deus não separou o Paulo, apóstolo, Ele separou o assassino. Ele separou o que consentiu na morte de Estevão. Ele separou o que perseguia a igreja. Ele separou aquele que fez um monte de atrocidade no nome da religião. Deus o separou no ventre da mãe. Ou seja, o projeto de Deus não começou quando ele começou a acertar. O projeto de Deus começou quando ele nasceu. E eu estou aqui para te falar que o projeto de Deus na sua vida não começou quando você entrou nesse lugar. Começou quando você nasceu. O projeto de Deus não começou quando você largou o crack, a maconha, as festas, as baladas, a pornografia. O projeto de Deus começou quando você nasceu. Vocês estão entendendo?
Mas quando Deus me separou no ventre da minha mãe, ou seja, não tem a ver com o que você fez de errado, tem a ver com o projeto que Ele tem sobre você. E por que isso buga a mente dos religiosos? Porque a religião prega que você precisa ser perfeito para Deus começar a falar com você. E grande parte dos encontros de Deus, pessoais com uma pessoa, sabe quando é que começam? Numa queda. Foi quando Jacó caiu, sendo atingido por um anjo, que Deus falou: eu estou mudando o seu nome de Jacó, de trapaceiro, para Israel, um pai de nação. A Bíblia fala que quando Deus encontrou Abrão, não Abraão, mas Abrão, a Bíblia fala que ele caiu. E quando ele caiu, ele fala: agora eu estou mudando o seu nome para Abraão, porque é nessa queda diante de mim que eu vou estender o seu limite para pai de nações. Você sabia que a palavra Abrão para Abraão é uma extensão de limites? Ou seja, eu mudo o seu nome para comportar aquilo que eu tenho para você. Irmão, vamos lá. Quando Deus ele promove quedas, ou quando Ele permite você falhar, Ele está dizendo: eu sou o Deus que coloca o vírgula aonde a sociedade coloca ponto final. Todo movimento, toda a instituição de transformação é odiado, porque a sociedade quer pôr ponto final aonde Deus pode colocar vírgula. Agora, o mais bizarro de tudo, e o mais impactante de tudo, e agora eu oro para não sair daqui apedrejado, é que Deus nunca mudou o nome de Saulo. E eu fiz questão de me esforçar para não pregar uma heresia para você aqui nessa noite falando isso. Eu procurei capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12... e no capítulo 13 eu entendi. Quem era Saulo? Saulo era um camarada que teve a oportunidade de nascer em uma cidade chamada Tarso de Cecília, onde ele podia ter dupla cidadania, ou seja, ele era hebreu ali por nascimento, mas ele também podia ter a cidadania romana. E o mais incrível de tudo isso, meu irmão, é que quando você olha para a história e para a Bíblia, Saulo era o nome hebraico dele, e Paulo era o nome romano dele. Ele já tinha esse nome, não foi Deus que deu. Você sabia disso? Ele já tinha o nome. E ele então caminha todo um processo de tempo, ainda Saulo, mas nós somos tudo isso. Ele ainda era quem? Paulo. Mas ele era Saulo. Mas ele era Paulo. Mas ele era Saulo. E isso é o que nos faz olhar para o Evangelho e ver aquilo que Jesus de fato fez na vida dele. Por quê? Porque Saulo é a vida que ele construiu até ter esse encontro pessoal com Jesus. Só que de repente, quando tudo começa a fazer sentido, e quando ele começa a espalhar o Evangelho, e ele começa a falar daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e ele entendeu para onde Deus estava direcionando a vida dele, sabe o que ele fala? Ele fala: eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo. E para você e para mim, fica a mesma coisa, 0-0, pastor, não entendi nada. E eu vou te explicar. Ele já era Paulo. Ele já era Saulo. Mas quando Deus o faz cair e ter uma experiência pessoal com ele e colocar uma vírgula na vida dele daquilo que ele achava certo para começar uma nova história e fala para ele assim: eu estou tirando você dessa religiosidade de judaísmo, de leis que você tem que seguir, que você é o cara e que você está certo, e vou te levar a pregar para um povo que você nunca nem amou, chamado gentios, povo que não me obedece, que não olha para mim, que não teme como vocês me temem. A partir desse momento você precisa tomar uma posição. E aí ele bate: então eu sou Paulo, aquele que os gentios conhecem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Saulo, o nome judeu, o nome hebreu.
Paulo, o nome romano, o nome gentio. Ele se coloca na posição que Deus o colocou. Porque tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele já te deu. Você já carrega, já está sobre você. O nome já está aí, a identidade já está aí, aquilo que Deus quer fazer já está aí. A grande questão é, até quando você vai esperar Deus colocar um nome que Ele já te deu, uma direção que Ele já te deu, um destino que Ele já te deu, uma vírgula que Ele já colocou na sua vida te dizendo, agora é para lá que você vai, e eu vou usar tudo aquilo que você era antes dessa vírgula, para uma história incrível para frente. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Alguém está entendendo aqui, por favor? Ele se coloca naquilo que Deus o deu. E em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, ou seja, não depois da minha mudança, mas desde o ventre da minha mãe, ele está dizendo, você pode ter sofrido tudo, mas você sempre foi Paulo. Podem ter te chamado e você gostava de ser Saulo a vida inteira, mas você sempre foi Paulo. Para mim você era Paulo. Para mim o teu propósito é os gentios. Ei, Deus não te conhece pelo aquilo que a sociedade fala. Deus não te conhece pela sua competência. Deus não te conhece pela sua intelectualidade. Deus não te conhece pelo que a sua mãe falou, pelo que os seus colegas falaram, pelo que os seus primos falaram, pelo que as pessoas disseram de você, pelo que os seus erros colocaram sobre você. Deus te conhece pelo seu propósito. Eu ouvi 3 glória a Deus e um aleluia. Deus te conhece pelo seu propósito. Porque todo aquele que é chamado carrega uma vírgula. Eu era, mas eu sou Paulo. Eu era esse Saulo, mas eu sou Paulo. Eu sempre fui Paulo. Eu só não entendi aquilo que Deus, até Ele me fazer cair para que eu pudesse ver. E sabe o que é mais incrível? É que a graça de Deus te alcançou antes de você ser transformado. Vamos lá, irmão, você precisa entender o que eu vou te falar. Abra sua mente para ela explodir agora. A graça de Deus te alcançou antes da transformação. Você entendeu isso? É que o mais pecador de todos nós que entrou aqui hoje, nessa noite, a graça de Deus alcançou ele antes dele começar a ser transformado. O homem mais pecador que tem na face da terra, que talvez está dentro de um presídio, sei lá onde agora, a graça de Deus alcançou ele, antes dele ser transformado. Porque não é sobre aquilo que eu sou, é sobre o amor e a graça infinita dele, que me alcança para me transformar em quem eu nasci para ser, Paulo. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu fico imaginando Deus olhando para Saulo, lá Estevão sendo apedrejado, e o mais louco é que Estevão está vendo a imagem de Jesus, a Bíblia fala que os céus abriu, Estevão estava vendo, e quem estava do outro lado? Saulo, o cara que a graça alcançou antes dele ser transformado, e Deus está dizendo, mal sabe ele que daqui a pouco vai chegar a vez dele. Mal sabe ele que daqui a pouco vai chegar a vez dele. Porque antes dele ser Saulo, ele já era escolhido. Eu posso te afirmar, se você está sentado aqui hoje, é porque na agenda de Deus, antes de você ser transformado, você já era escolhido. Porque a graça de Deus precede a sua transformação, meu irmão. Isso significa que Deus não te chamou porque você é perfeito, mas porque Ele te amou. E as suas quedas é o seu levantar. Saulo teve que cair em Damasco para Paulo se levantar para os gentios. Porque eu posso te afirmar que Deus transforma todas as suas vírgulas em testemunhos para a glória do seu nome. Deus não estava preparando nada. Deus estava apenas posicionando Paulo. Preparado já estava desde a fundação do mundo. Uma frase que eu comecei a mudar no meu vocabulário e que por muitas vezes eu não entendia e hoje eu não quero entender mais, é quando alguém diz, Deus está preparando. Não, Deus não está, Ele já preparou desde a fundação do mundo. Ele só está posicionando você para aquilo que já está pronto. Está pronto.
Paulo já existe. Você só precisa ser alinhado no posicionamento de Deus. E às vezes algumas quedas, esse cair faz parte. Deus não está esperando ficar pronto. Deus está posicionando. Eu fico imaginando, gente, quem fica pronto é a gente. Será que Deus está vestindo uma blusa de frio para ir para a igreja? Não, Deus não está preparando, Ele já está pronto. Deus já está pronto. Ele só está te posicionando para o time certo, para o propósito certo. E cada dificuldade que você passar é Deus alinhando o seu posicionamento. Cada lágrima que você chorar é Deus falando, eu estou te posicionando. Cada porta que fecha é Deus falando, eu estou posicionando. Cada não que você recebe é Deus falando, eu estou te posicionando. Porque as suas vírgulas não são problemas, são posicionamentos. Pega isso para você, meu irmão. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça lágrima. Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça erro. Deus pega tudo e usa para a sua glória. E em Gálatas 1, versículo 15, quando Deus me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça e achou por bem. Vamos lá. Você vai ter que dar um glória a Deus, um aleluia agora, depois que você ouvir isso. Senão você não é crente não, gente. Olha aqui. Ele achou por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu pregasse aos gentios. E eu não consultei carne e nem sangue. Só que o mais incrível aqui é que Paulo fala assim, Deus achou por bem revelar em mim o seu Filho. Não, você não entendeu ainda não. Você deu glória a Deus porque eu falei para você dar glória a Deus. Você não entendeu ainda não. Eu não consigo nada para... Tem uma coisa aqui, ó. Deus não resolveu criar em mim a imagem do seu Filho. Deus resolveu revelar. Porque já estava nele. Já estava nele. Pastor, mas meu marido está dentro de um boteco agora. Pois é. Só que Cristo está aqui dentro. Ó. Mas a minha filha está toda perdida. Meu casamento está acabado, mas está aqui dentro. Ah, mas está tudo... Mas quando Deus resolver revelar o seu Filho e mostrar a glória de Jesus que já está lá... Meu irmão, isso vai se tornar uma pregação. Vocês estão entendendo? Porque quando ele resolve revelar não é criar, é mostrar o que já existe. Porque quando ele resolve revelar aos gentios o Filho de Deus em mim. Cara, isso é incrível. Paulo entendeu que antes de qualquer coisa, o Filho já estava lá. Jesus já estava lá. E aí ele vira e fala assim... E eu não consultei nem carne e nem sangue. E eu quero te dar uma grande, uma grande virada de chave aqui na sua cabeça para você entender isso e tomar isso para o seu coração, como eu tomei para o meu coração. Eu não consultei carne e não consultei sangue, porque quem me chamou foi Jesus. Porque o dia que eu começar a pedir opinião para as pessoas a respeito do que eu tenho que fazer, daquilo que Deus me comissionou, eu vou escutar muita besteira dizendo, quem é você, Saulo, antes da vírgula? É por isso que eu não perguntei nada para ninguém. Eu só pus uma vírgula onde Deus resolveu pôr e continuar a história que ele resolveu escrever. Paulo era muito doido, gente. O cara pegou o evangelho e saiu pregando o evangelho e encontrou com Pedro. 3 anos depois, ele já era o grande pregador, já estava lá. Aí depois que ele foi encontrar com Pedro, ele topou com Tiago e falou assim, ó, e muitos eu nem conheci. Ou seja, não fiz nem questão, porque não era sobre apóstolo, não era sobre Pedro, sobre Maria, mãe de Jesus, sobre José, sobre Tiago, sei lá o quem. Era sobre ele, eu encontrei com ele. Não foi carne nem sangue. A autoridade que te reveste não é de carne nem de sangue, é do teu encontro pessoal com Jesus. É aí que os endemoniados ficam loucos da religião. Quando alguém abre a boca e fala, eu era e não sou mais. Aí alguém fala, mas quem é você? Você não é pastor, você não é nada. Não preciso ser. Eu só tenho um testemunho. Era cego e agora vejo.
Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Esse é o escândalo da graça. Eu fico escandalizado. Tem hora que eu chego nesse RPM nosso aqui, nesses montes, eu chego lá e falo assim, fulano está aqui no monte orando. Tem cara que chega lá até virado, irmão, da noite. Um dia um cara chegou tonto lá, para orar no monte. Cadê o... Vem cá, o varão. Aí eu falei assim, Jesus, o cara está tonto no monte, cara. Veio orar. Não ficava são. O cara, não, pastor, ele está aqui tonto porque me explicou, porque eu nunca vi ele são. Então ele veio assim mesmo. É um caso novo, que vocês vão ver o testemunho dele, porque ele vai passar pela montanha agora. Mas eu já estou vendo ele são, tem muitos dias e muitos montes, é ou não é? Estão entendendo? Sabe qual é o nome disso? Eu fiquei escandalizado. Falei, misericórdia, o cara está tonto aqui no monte, cara. Me abraçou, ô pastor, que bafo. Falei, nossa, que doideira, cara. E Jesus está falando, eu tenho pressa de derrubar os saulos do cavalo para me botar uma vírgula e ir aos gentios e pregar o evangelho e fazer o que tem que fazer, porque não é sobre religião, irmão, é sobre entender que o Filho será revelado. O Filho será revelado. Eu posso dizer, prepare-se para aquilo que Deus vai revelar através da sua vida. Eu vou te dar 4 pontos para você anotar bem rápido aí. Não aceite ponto final, que as pessoas querem colocar onde Deus já colocou uma vírgula para uma nova história. Não aceita. Fulano, é isso aí mesmo. Isso é uma mensagem do capeta, do diabo. Fala, demônio, sai fora, Deus já colocou uma vírgula na minha vida. Eu não estou vendo, mas ela existe. E o Filho será revelado. A segunda coisa que eu te falo é que o seu passado não define a escolha de Deus. Para de apresentar negativas aonde Deus quer colocar vírgulas. E comece a ver como que Deus vê você. Uma história em andamento, uma obra em progresso, um chamado. Alguém um dia falou para mim, pastor, nossa, eu estou tão longe. Eu falei, rapaz, eu também acho que eu estou. O dia que você parar de se ver em progresso, você vai começar a criticar, você vai começar a definir, você vai começar a olhar para os outros e falar, ele já é líder. Nossa, e você que está aí sentado 200 anos e não toma posição de Paulo? Deixa o Saulo se tornar Paulo, meu amigo, e vai viver as vírgulas que Deus tem para você. Amém? Deixa. Escuta o que eu vou te falar. Se os Paulos não se posicionarem, Deus vai levantar meninos e meninos, e não tem problema, que se levante, mas o evangelho não vai parar. É por isso que está cheio de negócio. Não, é por isso que está cheio de crente religioso que quer viver o evangelho de domingo à noite, que critica, agora tem essa moda, agora é a moda, problema de moda, irmão, está sendo salvo, está transformando, está batizando, então deixa a moda pegar, deixa o pau quebrar, porque o evangelho tem que ser anunciado. É por isso que muita gente vai escandalizar muito ainda, porque não está pronto para viver as barreiras que Deus está quebrando, irmão. Um dia eu ouvi um pastor, até famoso, pregando um show sertanejo. De quem que era a dupla, cara? Fernando Sorocaba. O cara estava lá pregando, apareceu até no CD. No primeiro momento eu falei, misericórdia! Aí no segundo momento o Espírito Santo falou assim para mim, e se não tivesse ninguém aí? Era só uma música sertaneja. Mas ele foi, tem um evangelho sendo pregado. Eu não sei como, irmão. Eu só sei de uma coisa, eu não quero vedar os meus olhos para aquilo que Deus quer fazer. Que Deus faça. Que Deus levante os Paulos, que Deus posicione os Paulos. Deus não, você, porque Deus já está pronto. Deus já está pronto. Se você se posicionar, nós veremos a maior colheita de salvação dos últimos tempos. As pessoas vão se render ao evangelho. A palavra está sendo pregada aos 4 cantos, porque a volta de Jesus precisa acontecer. O terceiro ponto, aceite o processo. Aceite o seu processo. Você não precisa estar pronto para Deus te usar.
Você não precisa estar perfeito para Deus te chamar. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa se posicionar. Amém, meu irmão? Eu me vejo um cara muito longe de estar pronto, até talvez para estar pregando aqui. Mas eu falei, eu quero ser Paulo, não quero ser Saulo. Eis-me aqui, Jesus. Onde é que o Senhor quer que eu vou? O que é que o Senhor quer que eu faça? Nós vamos passar 4 dias em cima de uma montanha, com um bando de gente que eu nem sei, que cada hora um chega para mim e fala, pastor, fulano é mais louco que o outro. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu sei de uma coisa, eu quero ver o que Deus vai fazer lá. Eu quero ver a sarça queimar. Eu quero ver o mar se abrir. Eu quero ver os cavaleiros, carros como Geazi viu. Eu quero ver o fogo descer e queimar o holocausto. É isso que eu quero ir ver, irmão. Eu quero ver, quero estar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Para mim não estou nem aí, irmão. Vai ser nós dois doidos lá. Ele doido e eu doido de carro. Nós vamos receber de Deus. Você está pronto para quebrar a religiosidade dentro do seu coração e deixar Deus e aceitar os processos, abraçar essas vírgulas que você tenta falar? Ai, ninguém pode saber. Não, as vírgulas estão lá. Sabe o que é mais incrível? Deus nunca apaga os Saulos quando ele começa o Paulo. A vírgula continua lá, porque aquilo que passou faz parte da história de Deus. Está entendendo? Eu tenho vergonha, tudo bem, mas você pode ter vergonha dos seus pecados, mas Deus olha e fala, é para a minha glória, é para a minha glória. E quarto, confia que Deus ainda está escrevendo. A história não acabou, o capítulo não terminou, e o livro ainda está sendo escrito. E o melhor, o autor é o próprio Deus, e Ele vai fazer algo maravilhoso, porque Deus sempre tem uma vírgula, sempre. Você pode ficar de pé no seu lugar.